Saudações, nobres alunos. A disciplina agora é Gestão do Varejo, né? E durante essa disciplina nós vamos utilizar esse livro aqui, ó, que é O Varejo no Brasil, Gestão e Estratégia, do Juraci Parente e Edgar Bark. Esse livro é da editora Atlas, né? Esse livro está disponível na biblioteca do IFTM para vocês acompanharem. E nós vamos falar sobre alguns capítulos que tem aqui nesse livro, os principais, né? Uma vez que nós não conseguimos falar sobre tudo, que realmente o tempo que nós temos para a disciplina é bem corrido. Então vamos aí à nossa primeira videoaula. Bom, nessa primeira aula nós vamos fazer uma pequena introdução ao varejo, né, uma primeira parte. E aí eu chamo a atenção de vocês para essas duas fotos aqui, do início da década de 60, onde o que mais chama a atenção é esse balcão, né? O balcão naquela época, ele ocupava grande parte da loja, as pessoas não tinham acesso às mercadorias que ficavam de trás do balcão, e o papel do vendedor era extremamente importante, para tudo dependia do vendedor, pegar a mercadoria, fazer a cobrança. Então aqui nós tínhamos essa realidade na década de 60. Aqui mais algumas fotos que ilustram, né, esse contato que o vendedor tinha com o cliente, né, aqui também. Então sempre existiu o papel do vendedor no atendimento ao cliente, isso tudo marcado por esse balcão que dividia esses dois contatos aí em se tratando de varejo. Aqui também, né, outra foto ilustrando, né, as lojas, por maiores que fossem, existia o balcão e esse balcão era marcante nessas lojas, né? As mercadorias também eram dispostas até o teto e às vezes penduradas, né, mal dispostas. Então isso é que marcava o varejo naquela época. Bom, nessas fotos o que mudou? Aqui nós já temos o acesso das pessoas através de corredores, o acesso à mercadoria. Então a mercadoria já fica disposta, né? Não existe mais o balcão e as pessoas, os clientes, podem pegar as mercadorias para ver mais de perto, sem a necessidade do vendedor para ter acesso à mercadoria. Aqui também, no supermercado, nós vemos o quê? Prateleiras mais baixas para que as pessoas tenham acesso à mercadoria e os corredores para que elas possam transitar. Bom, basicamente o que mudou foi o autosserviço, né? Esse autosserviço é revolucionário para o varejo. A partir desse autosserviço, as pessoas começaram a ter uma participação mais ativa, os clientes começaram a ter uma participação mais ativa no varejo e realmente o varejo mudou depois do autosserviço. Hoje nós temos uma grande parte das atividades são autosserviço, né? Uma tendência de que o autosserviço seja mais utilizado em várias áreas, não somente no supermercado, mas como nós vemos nos Estados Unidos, em postos de combustíveis e em vários outros ramos. Então o autosserviço ele veio para revolucionar o varejo e é uma tendência até os dias atuais. Bom, falando agora alguns outros aspectos dessa evolução do varejo, nós temos um que é muito marcante, que é o fast food, que marcou muito o varejo nas últimas décadas, e tem evoluído bastante, tem sido utilizado por várias marcas, né? Uma das mais famosas aí, precursora desse fast food, é o McDonald's. Aqui uma foto do McDonald's número 1 e aqui uma fachada de uma loja do McDonald's atualmente. Outra evolução do varejo foi o shopping center. O shopping center ele é um templo, né, onde o varejo utiliza das mais hábeis ferramentas para poder fazer com que obtenha-se grandes vendas e para poder satisfazer o cliente nesse anseio que o cliente tem. Aqui nós temos uma matéria da inauguração do Shopping Center Iguatemi, que foi o primeiro shopping center no Brasil, salvo engano aqui em 1964, e uma foto do Shopping Iguatemi atualmente. Hoje o Iguatemi tem várias lojas e o shopping center já se popularizou muito no Brasil, apesar de que ainda existe um mercado muito grande para shopping centers a nível de Brasil, então a tendência é que ele cresça bastante aí nesses próximos anos. Bom, outra evolução
marcante do varejo é o hipermercado, né? Antes nós tínhamos lojas pequenas, com pequeno portfólio, atendendo a vizinhança. Hoje nós temos os hipermercados, que são lojas grandes, né, com uma área muito grande e com um portfólio de produto muito grande também. Além dos habituais secos e molhados, cereais, bebidas, ele atende também com produtos automotivos, eletroeletrônicos, bazar e a mais variada gama de produtos. Outra evolução são as lojas de conveniência, né? Como o próprio nome já diz, elas oferecem conveniência ao cliente, principalmente de horário. Elas têm um horário diferenciado, normalmente durante a noite, para que o cliente que queira adquirir alguma mercadoria possa ter acesso a ela através dessas lojas de conveniência. O que nós observamos nas lojas de conveniência é que elas não têm um preço tão atrativo, porém, como o próprio nome já diz, elas querem oferecer a conveniência e não preço. Então, o cliente que está interessado em preço normalmente não vai comprar nesse tipo de loja, mas sim aquele que está atrás de conveniência de ter um horário mais flexível para poder fazer suas compras. No Brasil, as lojas de conveniência estão mais vinculadas aos postos de combustíveis. Em outros lugares do mundo, a gente vê essas lojas não vinculadas a postos, mas também abertas nos centros da cidade ou em bairros, atuando na comercialização, principalmente bebidas e alimentação pronta, né? Alimentação já pronta também, salgadinhos e também cigarros e alguma coisa nesse sentido. Bom, outra evolução marcante do varejo são os clubes de compra, né? Esses clubes de compra eles tiveram uma força muito grande no Brasil, porém, por algumas questões de cumprimento do que estava sendo vendido através desses clubes de compras, acabaram perdendo força ou se transformando, né? Os mais famosos foram o Groupon e o Peixe Urbano. Em resumo, o clube de compras é uma junção de várias pessoas querendo adquirir o mesmo produto. Isso eles fazem através desses sites de compras que negociam descontos, né, com fornecedores e aí as pessoas acabavam conseguindo comprar mais barato. Não podemos deixar de falar também sobre as redes de franquias, que são tendência no mundo todo, assim como no Brasil. Eu trouxe aí algum exemplo do Chiquinho Sorvetes e da Cacau Show. Então a franquia funciona naquele sistema em que há um franqueador que oferece todo um know-how e uma marca, e um franqueado que adquire esse know-how, essa marca, esse sistema de trabalho para poder ter mais sucesso, né, ou pelo menos minimizar o fracasso, e isso tem dado muito certo. Isso também é muito importante, é muito expressivo no varejo, visto os resultados dos últimos anos em termos de franquias. Enquanto a economia brasileira tem retraído algum percentual, as franquias estão crescendo na casa aí de 8, 10, 15%, dependendo da área, principalmente as franquias de alimentação. Outro aspecto dessa evolução são as empresas globalizadas, né, empresas que atuam no mundo todo, como por exemplo o Carrefour, que é uma empresa francesa, mas que tem atuação muito forte na América do Sul e também na Europa e na África. E tem a CIA, que é uma empresa holandesa que tem uma atuação quase mundial mesmo, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Então são empresas que, dentro das suas áreas de atuação, buscam os mercados dispostos geograficamente distantes, né, não se importando com essas barreiras e tendo uma atuação a nível mundial em alguns casos. Bom, em resumo, o que é varejo? Varejo são todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal do consumidor final. Chamo bastante a atenção de vocês para a questão do consumidor final. Nós vamos entender se uma empresa é atuante no varejo ou não, simplesmente pelo fato dela atender o consumidor final. A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: esta empresa atende o consumidor final? Se sim, ela é uma empresa do varejo. Então, o consumidor final é a chave do conceito, né, de varejo que nós vamos trabalhar. Quem é varejista? É qualquer instituição cuja atividade principal consiste na venda de produtos e serviços diretamente ao consumidor final. Então, se o varejo é o atendimento ao consumidor final, o varejista é a pessoa que desempenha essa função de atender o consumidor final. O varejista difere do atacadista, pois o atacado consiste no processo de venda para clientes institucionais, que compram produtos e serviços para revendê-los.
Então essa é a diferença entre o varejista e o atacadista. O atacadista atende o intermediário, aquele que adquire o produto para ser comercializado para outros clientes. O varejista não, o varejista atende direto quem vai consumir o produto ou serviço. É claro que nós temos que enfatizar a questão do serviço. Quando eu falo de varejo, eu não falo somente de varejo de produtos, mas sim de varejo de produtos e serviços. Qual é o papel do varejo? O varejo é intermediário entre o produtor e o consumidor. Em que sentido? Bom, você já imaginou se eu tivesse que comprar um leite condensado e para fazer isso eu tivesse que acessar diretamente a Nestlé, a indústria? Seria inviável. Então o varejo existe para estreitar esse caminho entre um consumidor final, aquela pessoa que quer adquirir o leite condensado, o creme de leite, o chocolate, e a Nestlé, que é quem produz. Para a Nestlé seria inviável atender o consumidor final, porque ela teria que ter uma estrutura de comercialização muito grande. Para o cliente é inviável ter que acessar a indústria sempre que quiser um produto. Então o varejo ele é intermediário entre esses dois negociadores. O varejo também é nivelador de estoque, tanto para consumidor quanto para atacadista e indústria. Existindo o varejo, a indústria não precisa manter um alto estoque. O atacadista também não. Por quê? Porque o varejo assume esse papel aí de nivelador de estoque. Então eu mantenho um estoque mais próximo ao consumidor, o que faz com que o meu atacadista fornecedor e a indústria que fornece para o atacadista não tenham que manter um estoque tão alto. Oferecem aos consumidores a conveniência de tempo e lugar. Bom, essa terceira frase complementa as duas anteriores, no sentido em que, para eu adquirir um produto, basta eu atravessar a rua ou andar algumas quadras até o supermercado do meu bairro e consumir o produto, adquirir o produto para consumo. Isso é a conveniência de tempo e de lugar. Eu consigo ter acesso ao produto de forma rápida e acessível em termos de deslocamento geográfico. Identificam as necessidades dos consumidores e procuram os recursos para atendê-los. O varejo está mais próximo do consumidor. Isso faz com que ele atenda melhor a sua necessidade, porque o diálogo é mais próximo, né? É mais aberto. Se eu tenho uma demanda de algum produto, eu procuro o gerente do supermercado onde eu compro e esse gerente vai atender a minha necessidade e vai repassar isso para frente. Para eu falar diretamente com a indústria, apesar de que hoje nós estamos na era da comunicação, nós temos caminhos para fazer isso, mas acho que nada substitui o diálogo, né, presencial mesmo. Isso eu posso ter com o gerente do meu supermercado que vai atender uma necessidade. Bom, mudando um pouco de assunto, complementando o que nós vemos falando, nós temos a estrutura e níveis do canal. Entre o fabricante e o consumidor existem estruturas com diferentes níveis de intermediários que veremos a seguir. Em que consiste essa estrutura? Para levar o produto desde a indústria até o consumidor final, vários caminhos podem ser adotados. Isso pode variar de produto para produto, isso pode variar da estratégia da empresa. Então nós vamos exemplificar aqui esses níveis que uma empresa pode adotar para atender o seu consumidor. O primeiro seria o nível 2. O que é esse nível 2? A mercadoria vai direto do fabricante para o consumidor. Então, como exemplo, nós temos a Avon, que produz as suas mercadorias, os seus produtos, e vende diretamente para o seu consumidor. Ah, mas espera aí, não é direto, tem um representante. Sim, só que o representante, ele é representante direto da Avon. Por isso é que a mercadoria vai direto da Avon para esse consumidor. Depois nós temos o nível 3, onde a mercadoria vai do fabricante para o varejista e do varejista para o consumidor. Nesse caso, aparece aí então o papel do varejista, que vai adquirir a mercadoria do fabricante e repassá-la ao consumidor. Como exemplo, aqui na nossa cidade, nós poderíamos falar da Nestlé, que seria o fabricante, revendendo seus produtos para o supermercado Bernadão, que por sua vez revende para nós consumidores. Em seguida, o nível 4, onde eu tenho a mercadoria indo do fabricante ao atacadista, do atacadista ao varejista e do varejista ao consumidor. Aparece então o papel do atacadista. Exemplificando, nós teríamos a Nestlé vendendo ao Martins, que é um atacadista distribuidor aqui da vizinha cidade de Uberlândia, que é um dos maiores atacadistas do Brasil, vendendo por sua vez ao supermercado Bernadão, onde nós
vamos para adquirir nossos produtos. E por último eu tenho o nível 5, que vai do fabricante para um agente, desse agente para o atacadista, do atacadista ao varejista e em seguida ao consumidor. Como exemplo, nós teríamos a Nestlé vendendo a sua mercadoria para o atacadista através de um representante comercial, e aqui é bom enfatizar que esse representante comercial ele não adquire a mercadoria, ele não toma a posse da mercadoria, ele é simplesmente um agenciador, uma pessoa que faz a intermediação comercial entre a indústria e o atacado, e o Martins, por sua vez, vende ao supermercado, que é o varejista, e nós vamos adquirir a mercadoria lá no supermercado. Bom, qual que é as vantagens e desvantagens de cada nível? Quanto mais níveis, quanto maior o número de atravessadores, você consegue maior atuação, você consegue vender mais porque você consegue cobrir uma área maior. Em contrapartida, você tem uma diminuição na margem de cada um desses atravessadores, justamente porque eu tenho que dividir a minha margem com os demais. Quanto menor o nível, eu consigo uma margem maior, uma margem de ganho maior. Porém, isso vai de encontro à questão de volume de vendas, Quanto menor o nível, menor o volume de vendas que eu vou conseguir. É claro que tem aí algumas exceções, como por exemplo a Avon e a Natura, que conseguem um volume expressivo de vendas atendendo diretamente ao consumidor final. Bom, sistemas de marketing e fluxos no varejo. Sistemas de marketing são conjuntos integrados de instituições com o objetivo de satisfazer eficaz e eficientemente as necessidades dos consumidores. Então existe todo um sistema que envolve essas instituições com o objetivo de levar as mercadorias ao consumidor, de atender esse varejo de forma eficaz e eficiente. Bom, as instituições de marketing que fazem parte desse sistema podem ser classificadas em duas: as instituições de marketing primárias e as instituições de marketing auxiliares. As instituições primárias são membros que efetivamente participam do canal e que tomam a posse das mercadorias. ênfase nessa questão da posse. Sempre quando você se perguntar se uma empresa é uma instituição primária ou é uma instituição auxiliar, basta vocês fazer a seguinte pergunta: essa empresa adquire a mercadoria? Ela detém a posse da mercadoria? Se a resposta for sim, ela é uma instituição de marketing primária. Se ela não detém a posse, ela é uma instituição de marketing auxiliar. Exemplos de instituições de marketing primárias são fabricantes, atacadistas, varejistas e consumidores. As instituições auxiliares exercem um papel de facilitadores, ajudando membros do canal a desempenhar as tarefas de distribuição. Elas não detêm a posse da mercadoria. Exemplo, empresas de armazenagem. Elas simplesmente armazenam a mercadoria, elas não compram a mercadoria, elas não detêm a posse da mercadoria. Assim como as empresas de transporte, seguradoras, financiadoras, empresas de marketing, entre outras. Então, só enfatizando a diferença básica entre instituições de marketing auxiliares e instituições de marketing primárias. A posse é a diferença entre as duas. Bom, essa foi a nossa primeira aula. Não deixe de acompanhar aí as demais dessa disciplina de gestão do varejo. Conforme eu disse no início, a referência para essa aula é o livro Varejo no Brasil, Gestão e Estratégia, disponível na biblioteca da editora Atlas 2014, em sua segunda edição. Um grande abraço e até a próxima aula.